vocês estão nesse período, né, tão difícil que a gente está passando, onde nós não podemos nos encontrar fisicamente, e aí a gente tem que utilizar dessas plataformas digitais, né, inclusive para as nossas aulas. Nós estamos começando hoje uma nova fase, onde nós professores estamos nos reinventando, aprendendo com essa tecnologia, mas é isso mesmo, é um momento que é necessário a gente passar e a gente vai superando, né, conforme vai dando certo, tá? Então, se é o que nós temos, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha. Nós vamos começar com português, tá bom? Vocês já devem ter visto na capa do nosso vídeo de hoje que nós vamos falar sobre conto, né? Vocês sabem que toda semana nós trabalhamos um gênero e o gênero dessa semana vai ser o gênero conto, tá certo? E a gente já trabalhou ele anteriormente, só que dessa vez eu vou trazer para vocês outros elementos que fazem parte, que são importantes para o gênero, tá bom? Que vocês têm que ter uma noção, tem que saber como é que funciona, tá certo? Vamos lá? Então, o conto, gente, ele é um gênero. Primeiro a gente vai ver um pouco de quê? Do conto. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que é que nós vamos ver. Eu vou apresentar para vocês algumas características do gênero conto e depois nós vamos ver um pouco da estrutura do gênero, tá certo? Porque no decorrer dessa semana vocês vão precisar saber como se estrutura o gênero estudado para vocês poderem produzir um gênero, tá certo? Um conto. Então vamos lá. Começando com a característica do conto, tá? O conto, ele é um tipo de texto fictício, certo? Ele não tem caráter de realidade. Ele não traz pra gente algo real que realmente aconteceu ou acontece. Existem vários tipos de conto. Existe o conto de assombração, o conto de mitologia grega ou romana, certo? Mais para a questão do mito. Existe conto popular, conto moderno, tá? Então, assim, conto de fadas, que é o mais conhecido de vocês, né? A gente consegue perceber nos livros didáticos, nos nossos livros, vários tipos de conto, tá certo? Vai depender do contexto em que ele aparece, da história que é contada, tá? Mas é conto. Então nós vamos ver aqui características e estrutura generalizada do conto. Não importa se ele vai ser um conto de assombração, ou um conto moderno, um conto de fadas, ele tem que ter essa característica, essa estrutura, tá bom? Então, como eu havia dito, ele é fictício, ele não traz uma história real, certo? Outra característica do conto, gente, é que ele é um gênero literário. O que é isso? Ele é da literatura, que o leitor, ele tem mais assim por uma leitura deleite, pelo simples prazer de ler, certo? Então, o leitor, quando ele vai de encontro a um conto, ele vai ler com a finalidade de quê? De se entreter, porque ele gosta, porque ele sente prazer naquela leitura, certo? Então, o conto, ele vem ter uma finalidade de entreter o leitor. O leitor, ele lê por quê? Porque ele quer buscar uma informação? Não é um texto informativo, né? Ele vai porque ele gosta, pelo prazer da leitura, certo? O gênero conto, ele é do tipo narrativo, como nós já vimos em sala, esse assunto. Então, o que é o tipo narrativo do grupo narrar? Que ele conta uma história, ele narra, ele vem nos contar algo que aconteceu, seja ele real ou não, tá?
Ele é do gênero, aliás, do tipo narrativo. Narrativo que nos conta uma história, nos conta algo. E, por último, nas características, ele é escrito em prosa. O que é isso, professora? Que um texto escrito em prosa? Ele é um texto organizado. O seu estilo de organização é em parágrafos, tá? A estética do texto é organizada em parágrafos. Não é um texto que tem caráter poético, por exemplo, que seja organizado em estrofes e versos, tá? Então, ele é um texto escrito em prosa que ele é escrito em parágrafos, tá bom? É organizado em parágrafos. Agora, gente, nós vamos ver um pouco da estrutura, a estrutura do conto, tá? Eu vou dar uma dica para a gente não esquecer como se organiza a estrutura de um conto. A gente coloca na cabeça uma sigla que forma uma palavra. Bem inusitada, por sinal, pente. Pente. Ai, professora, quer dizer que a estrutura do conto é um pente? Não, gente, não é um pente de pentear o cabelo, tá? Fiquem tranquilos. São só as iniciais, tá? Forma uma sigla. E é pra gente não esquecer, tá? Então, vamos ver por que é pente. P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Viu só? Por isso que é pente, tá? Então, é só uma maneira da gente não esquecer a estrutura do conto. Mas nós vamos entender essa estrutura passo a passo, ok? Vamos começar pelos personagens. Um conto, como ele é uma narrativa, uma história contada, ele tem os seus personagens, certo? Os personagens do conto, gente, são de 3 tipos. O personagem protagonista, que é o protagonista, é aquele personagem principal. É onde a história se passa em torno dele, tá? Pode ter um ou mais personagens protagonistas, são os principais da história, tá? E também temos os antagonistas, os personagens antagonistas. Quem são esses? Geralmente, o personagem antagonista da história, ele é visto como o vilão da história. Por quê? Porque ele vem para atrapalhar a ação do protagonista da história. Ele quer a todo custo atrapalhar tudo que o personagem principal está fazendo. Então ele pega o nome de vilão, ele é o antagonista. Ele faz tudo o contrário para nada dar certo na vida do personagem principal, tá? E aí nós temos também os personagens coadjuvantes. Quem são esses? Mesma coisa de personagens secundários, tá bom? É a mesma coisa, como vocês já conhecem. Então, personagens protagonistas, que são personagens principais. Antagonista, a gente pode entender como vilão da história. E os coadjuvantes, que são os personagens secundários, certo? Terminamos os personagens, agora nós vamos para o espaço. Todo conto, ele tem que ser apresentado o espaço. O que é o espaço? É o local onde se passa a história. Essa história, ela está acontecendo onde? Ela está acontecendo em uma floresta? Está acontecendo em um ônibus? Em uma casa, em um castelo? Numa casa abandonada? Na rua? No caminho da escola? Em que local está acontecendo isso? Certo? Então, é muito importante você saber, quando você for compor um texto, um conto que seja do gênero conto, você precisa dizer tudo isso. Você precisa elencar os personagens e você precisa dizer onde se passa a história, tá? Então, tem que ter um espaço. Outra coisa que tem que ter, vamos para o próximo passo, é o narrador. Já que é uma narrativa, obviamente tem que ter um narrador.
Esse narrador, gente, na sala de aula, nós vimos muito, falamos muito ainda esse ano em 2 tipos, tá? Que é o narrador personagem e o narrador observador. Vocês viram muito e eu tenho certeza que vocês lembram. Narrador personagem e narrador observador. E eu venho apresentar para vocês um terceiro tipo de narrador, tá? Que é o narrador onisciente. Então vamos ver a diferença dos 3 tipos de narradores, que é importante vocês conhecerem. Vamos lá. O narrador personagem, o nome já se auto-intitula. Ele é personagem da história, né? Ele faz parte daquilo que está sendo narrado. Ele está dentro da história contada. Geralmente, nós conseguimos perceber muito bem, nós comentamos sobre isso na sala também, que é um texto onde a gente observa muito a presença do verbo em primeira pessoa. Eu fiz, eu gostei, eu comi, eu acordei, eu corri, eu fiquei com medo. Então, porque ele está dentro da história, está acontecendo com ele, tá? Com ele ou com alguém próximo a ele. Eu vi o que ela fez, né? Então, assim, o narrador personagem, ele faz parte da história. Ele conta a história, mas ele também participa. Então, ele conta algo no qual ele participa. Compreendido, né? O narrador observador, o nome também já diz tudo. Ele observa. Então, ele não faz parte da história. Ele não tem nada a ver com aquela história. Ele apenas observa. Ele fica de fora, observando, e ele vai narrando, ele vai contando tudo aquilo que ele está vendo. Ele não consegue perceber, por exemplo, o pensamento de um personagem. Ele não tem esse poder entre aspas, de conhecer, de distinguir um pensamento de um personagem, tá? O narrador observador, ele puramente só fala o que ele vê na cena. Já o narrador onisciente, ele tem esse diferencial, que ele observa, mas ele também consegue saber o que é que o personagem, ele conhece o personagem profundamente, a ponto de saber o que o personagem sente, o que ele pensa, a sua personalidade, as suas memórias passadas, os seus desejos futuros. Então, tudo isso o narrador onisciente, ele sabe. Então, quando ele narra aquela história, exaltando ali a personalidade do personagem, o sentimento, o que ele está sentindo naquele momento, então é um narrador onisciente, porque o narrador observador, ele não consegue perceber essas coisas que o personagem tem, certo? Então, narrador personagem, ele faz parte da história e conta a história. Narrador observador, ele apenas observa e conta o que ele está vendo. E o narrador onisciente, ele tem ainda um poder de contar o que vê e o que o personagem sente. Certo? Compreendido agora? E nós temos agora o tempo. Também é muito importante quando você for fazer o seu texto, você precisa entender que o seu texto tem que mencionar um tempo, tá? Em que tempo está acontecendo essa história? É em uma manhã, em uma tarde, em uma noite? Essa história durou quanto tempo? Durou um mês? Um ano? Aconteceu algo e um ano depois teve a resposta para aquilo? Então, e existe também, gente, 2 tipos de tempo, tá? Vocês estão vendo aí. É o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico, ele é mais de tempo físico. Esse tempo mesmo nosso, tempo real, de minutos, meses, semanas, dias, horas, anos. Quanto tempo durou, uma história que começou de manhã, terminou à tarde, tá? Isso é um tempo cronológico. Mas existe também o tempo psicológico.
que ele vem abrir um parêntese, uma aspa aí no meio do tempo cronológico. Onde se encaixa o psicológico? Quando nós temos um personagem que ele tem uma recordação, ele tem uma lembrança de algo que aconteceu com ele e ele menciona. Então, nesse momento, o personagem ele não está mais no tempo cronológico. O nosso texto mudou. O tempo que está sendo apresentado é um tempo psicológico, porque é um momento que o personagem não está passando para nós o tempo presente, o tempo físico. Não, ele está pegando um tempo da memória dele, então é do psicológico dele, certo? Então, tem esses dois tipos de tempo. Tempo cronológico e tempo psicológico. E, por último, nós temos o enredo, tá, gente? O que vem ser o enredo? O enredo, ele é essencial para qualquer narrativa, não apenas o conto. Esse último aí, ele é essencial para qualquer narrativa, que ela tem que ter começo, meio e fim. Resumindo, é isso, começo, meio e fim. Não seria interessante você ler um texto lá do meio, ou já ler um texto conhecendo já o final? Não tem graça. Então, para você compreender um texto como um todo, ele precisa apresentar começo, meio e fim. Olhando esse começo, meio e fim de uma maneira mais detalhada, consiste em situação inicial, que é onde se começa, né? Onde se dá o início da história, onde é apresentado os personagens, onde é exposto ali o espaço, o tempo em que se está vivendo aquela história, ok? Essa é a situação inicial de um conto. Depois da situação inicial, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, acontece um conflito. E o que é o conflito? O conflito, ele é um problema que acontece envolvendo os personagens principais da nossa história, tá? Então, conflito, ele é um problema que tem que ser resolvido, certo? E aí tá todo mundo envolvido nesse conflito, nesse problema, e de repente acontece o clímax. Vocês estão vendo aí a palavra, clímax. O que é o clímax? Gente, o clímax, ele é o ápice. Ele é a parte principal. É o momento em que as emoções dos personagens e do leitor, as nossas emoções enquanto leitor, quando você tá ali tão envolvido naquela história que você fica apreensivo, ansioso para saber o que vai acontecer, como vai se resolver e agora? O que vai ser feito? Então, esse momento que você tá mais ansioso, que está no ápice, está no clímax do conflito, o clímax da história, tá? E quando você está lá na problemática generalizada e o problema lá em cima, aí vem o desfecho. O desfecho, dentro dele, está a solução do problema, certo? E a solução tinha um problema que aconteceu lá no conflito e ele tinha que ser solucionado. Então, houve a solução do problema e tudo vai se findando, vai chegando ao final. Então, o que é o desfecho? É o final, é a conclusão, depois de uma longa e demorada, um demorado conflito, vem uma conclusão, depois de se ter resolvido esse problema, esse conflito, vai terminar o nosso texto. Geralmente no conto de fada, sempre tem a clássica frase que diz: viveram felizes para sempre, né? E nem sempre, tem outros contos diferentes também, mas o conto de fada tem essa característica aí. Então, o desfecho, ele é o final do texto, tá certo? Então, nós vimos aí as características do conto, nós vimos também a estrutura do conto e vocês
agora vocês vão continuar vendo conteúdos que nós vamos ver no nosso livro, tá certo? O texto que nós vamos estudar hoje é Alexandre o Grande. É um conto pequeno, tá? Não é tão extenso. No nosso material estruturado. No final do vídeo vocês vão ver página e tudo mais, quais são as questões que é para fazer, tá bom? Continuem assistindo que vocês vão ter uma noção do que ainda vai cair na atividade de hoje, certo? Continuar, tá bom? O nosso conteúdo que vocês vão fazer na atividade de hoje, que é com relação ao emprego do G e do J, das letrinhas G e J. Geralmente a gente erra bastante, né? Tem uma dúvida quando vem essas letrinhas antes do E e do I. Aí você fica em dúvida se é com G ou com J e pode ocorrer de você errar, tá bom? Para a gente acompanhar, vocês acompanharem o raciocínio, eu peço que vocês peguem o livrinho do Mais Pai com o nosso material estruturado, esse livro aqui, tá? Que vou entregar a vocês. Peço que vocês abram na página 100. Não é para fazer nada ainda, tá bom? É só uma explicação, tá? Para vocês acompanharem. Lá na página 100, nesse quadrinho, tem uma explicação bem detalhada a respeito do emprego do G e do J, ok? Aqui vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, tá bom? Temos aqui, ó, os verbos terminados, o verbo na maneira do infinitivo, tá bom? Terminados em jar, a gente conjuga com J, certo? Por exemplo, invejar, manejar, velejar, viajar. Quando é com jar, sempre vai ser o J. Você não vai colocar o G, porque senão vai ficar gar, né? Se você colocar aqui invejar, você colocar um G, vai ficar invegar. Aí já está incorreto, tá bem? Então essa regrinha aqui dá para compreender bem, né? A próxima são os verbos terminados em ger, em gir, ok? Você vai usar o G. Nos verbos terminados em ger, em gir, você vai usar a letrinha G. Por exemplo, eleger. Vamos eleger um líder da classe, tá? Eleger é com G. Ranger, agir, afligir, tanger e tem outros exemplos mais no nosso texto. Aliás, no nosso livro, tá certo? Aí, gente, você vai acompanhar, você vai olhar e eu vou deixar aqui um link aqui embaixo. Embaixo do vídeo vai ter um link com um vídeo de um outro professor fazendo uma explicação perfeita a respeito desse conteúdo do G e do J. Se você tiver alguma dúvida a mais, não ficou tão claro, nem com esses exemplos e nem com a explicação que tem no livro, você vai acompanhar o vídeo lá embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você assistir ao vídeo que explica muito detalhadamente sobre o uso do G e do J, ok? Gente, continuando aqui o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Eu gostaria que vocês pegassem esse livrinho aqui de vocês, o livro Material Estruturado, do Mais Pike, de língua portuguesa, e vocês abrissem na página 99. Por enquanto não façam nada, não precisa fazer nenhuma atividade agora, tá? Eu só pedi para vocês pegarem na página 99 e vocês acompanharem comigo essa partezinha aqui, na questão 9, porque ela vem falar sobre o uso da vírgula. Nós vimos na sala de aula muita coisa de pontuação, né? Os ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, a própria vírgula, 2 pontos,
travessão. Então, nós vemos uma infinidade de pontos que a gente utiliza nos nossos textos, nas nossas leituras, na entonação correta, para uma melhor compreensão, né? Tudo isso já foi muito comentado na sala de aula. Hoje, na atividade que vocês vão fazer, vai ter um conteúdo que é o uso da vírgula, certo? Quando que eu uso uma vírgula? Quando que é necessário eu colocar a vírgula? Para que ela serve? Tá certo? No geral, a vírgula ela vem para dar uma pequena pausa. Não uma pausa tão estendida quanto um ponto ou ponto final, como por exemplo, né? Mas ela vem para dar uma pausa menor, para também você conseguir fazer uma respiração e não ficar tão ofegante durante a sua leitura. Ela também vem para você conseguir compreender melhor todo o contexto. Uma vírgula faz muita diferença, tá? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo quanta diferença faz uma vírgula em uma frase. A presença dela ou a ausência, tá? Tudo muda o contexto e a compreensão. Antes disso, vocês vão ver aí, ó. No pontinho 1, ela conta o quê? Acompanhe. Nós podemos utilizar a vírgula para indicar nas datas o lugar. Aí dá um exemplo, né? Quando eu vou escrever uma carta, gente, eu tenho que começar lá em cima com a data e o lugar. Então, eu separo o lugar da data, que eu coloquei exemplos, tá? Morrinhos, vírgula, 21 de abril de 2020. Então, aqui eu tenho a data completa do dia de hoje e eu separei esta data da cidade. Então, quando vem dessa forma, você vai precisar escrever assim, você tem que colocar a vírgula, ok? Para separar uma classe de outra, que é o lugar e a data, certo? Aí nós temos outro exemplo, separar elementos de uma numeração. Ó, o núcleo gestor, professores, alunos e família compõem a comunidade escolar. Se eu perguntar assim, o que compõe a comunidade escolar? Você vai responder: núcleo gestor, professores, alunos e família. Se você não colocar a vírgula, você está juntando como se isso tudo fosse uma coisa só. O núcleo gestor fosse a mesma coisa de professor, a mesma coisa de aluno e tudo mais. Você não vai estar dando espaço de cada um. É como uma lista que você monta. Se você monta uma lista, certo? Você vai comprar, digamos, você vai comprar café, açúcar, arroz. Se você juntar tudo num só, é como se fosse um único produto. Então, eu tenho que estar dando espaço para cada um, ok? Deu para entender, né? Uma questão de enumeração. O que vem primeiro? Núcleo gestor, professores, alunos e família. Por que tem esse Ezinho aqui? Porque já terminou, ó. Ele é o último, a última composição. Primeiro, núcleo gestor. Depois, professores. Terceiro, alunos e por último, família. Aí, no último, eu coloco o Ezinho para juntar. E família, já estou indicando que está terminando a minha enumeração, ok? Aqui também tem um outro exemplo, que é assim como esse. Preparei meus livros, caderno, canetas, lápis e borracha para assistir às videoaulas da tia Tainara. Então, aqui, nessa frase, nós temos exemplos de vírgula, ó. Preparei meus livros, aí vai começar a enumerar. Foi que preparou? Livros, caderno, canetas, lápis e borracha. 5 coisas. Tudo separadinho com vírgula. Eu nunca, jamais posso colocar tudo isso junto. Vai ficar minha frase desorganizada e sem nenhuma compreensão, tá? E na hora de você ler também, você tem que entonar corretamente. Livros, caderno, canetas, lápis e borracha. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui para vocês mais um exemplo do uso da vírgula. Trouxe uma frase, ó. Tainara, professora do 5º ano B, está com saudades de seus alunos. E é verdade.
Então vamos lá. Eu tenho a vírgula aqui em 2 momentos, tá? Tainara vem ser o sujeito dessa frase. Tainara. Quem é a Tainara? Aí aqui, ó, eu explico quem é ela. Ela é professora do 5º ano B. Aí eu venho com outra frase. Aliás, desculpe, com outra vírgula. E aí eu continuo dizendo que a Tainara está com saudade de seus alunos. Então, ela também serve para separar isso. E ela pode vir antes, né, do verbo estar, ok? Então, aqui eu tenho uma vírgula, Tainara, e aí eu digo quem é a Tainara. Eu dou uma explicação de quem é ela, tá? E quando termina a minha explicação, ó, vem a vírgula novamente. Ficou entendido? Oi, gente! Agora, depois de você já ter visto essa videoaula, né, completa, você viu sobre conto, né, a estrutura, as características do gênero conto. Você viu também sobre o uso, o emprego das letras G e J. E você viu também as regras com relação ao uso da vírgula, certo? Então, agora vocês vão fazer uma atividade, tá? A atividade de hoje, olha só, como se fosse a nossa agenda, tá, gente? A atividade de hoje vai ser nesse livrinho, tá? O livro do Mais Pike, volume 1, o estruturado, que a gente chama, nosso material didático de classe que a gente sempre utiliza. Vocês vão utilizá-lo como atividade de casa hoje, tá? Então, nós temos aí da página 98 até a página 100. E as questões que vocês vão fazer são da 1ª à 10ª, tá bom? À tarde, esse vídeo que vocês estão recebendo agora pela manhã, quando for à tarde, vocês vão ter acesso a outro vídeo com a correção, tá bom? Dessa atividade aqui. Eu vou ficar aguardando o recebimento de todas as atividades. Como é que vai funcionar? Você vai fazer sua atividade, vai tirar uma foto da atividade feita e vai enviar para mim no meu privado, lá no PV, só para mim, tá? Você não manda no grupo, tá bom? Porque nosso grupo fica muito cheio, com muitas informações, muitos áudios, muitas fotos, e aí nem o celular de todo mundo vai aguentar, tá? Então as mãezinhas estão reclamando muito comigo, algumas até saem do grupo porque fica muito cheio. Então, nada de mandar atividade no grupo. Mande pra mim, que eu vou estar anotando, eu vou estar salvando tudo, eu vou estar contabilizando. A atividade realizada vai ser a sua frequência durante esse período que a gente não pode estar se encontrando, tá bom? Então, mande para mim a atividade feita durante todo esse dia. Quando for à tarde, vocês vão receber o vídeo da correção dessa atividade. E eu quero todo mundo assistindo, tá bom? Bons estudos e até mais tarde. Beijo!